Louvado seja Deus, mais um quadro Aprendendo com a Bíblia aqui com vocês. Hoje o tema vai ser maravilhoso de novo, hein? De onde veio Deus? Hein? Eita, essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Eu creio que você também já fez essa pergunta. Está aqui comigo minha mãe, sou Evandro também. Louvado seja Deus. Depois nós achamos e leva. Louvado seja Deus. Minha mãe está retetido por ali, eu já cortei o áudio aqui. Louvado seja Deus. Então, hoje o tema maravilhoso é aqui, de onde veio Deus, né? Talvez você já perguntou de onde veio Deus, todos nós, né? Já fizemos essa pergunta, né? De onde veio Deus, né? De onde veio Deus? E essa palavra se encontra, eu quero falar com você onde nós vamos meditar, está no texto base, aqui em Salmo 90, versículo 2, que diz assim: antes que os montes nascessem, olha, presta atenção para você ver, antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então a gente já por aqui já percebe, né, que é antes de tudo se formar, da eternidade, a gente já percebe aqui no Salmo 90, versículo 2, que Deus já era Deus, né? Vamos aqui para um papo reto aqui. Louvado seja Deus com a nossa alma. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Já cumprimentei vocês do YouTube, não? Então a paz do Senhor, povo abençoado, vocês do Facebook, vocês do WhatsApp, né? Louvado seja Deus. Salve vocês com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos bater um papo aqui daquele que mexe com a mente de muitas pessoas, né? Eu creio que todos nós já passamos por essa pergunta, de onde veio Deus? Então nós vamos bater esse papo legal aqui, onde mexe com a mente, mexe com o coração e também, principalmente, mexe com a nossa fé, né? Quando a gente começa a falar a respeito de onde veio Deus. A pergunta é, né? A pergunta é, aquela que a gente sempre fala, ou sempre falou, de onde veio Deus? Né? Tem um ponto de interrogação aí. De onde veio Deus? Quem nunca pensou assim, ou quem nunca pensou nisso? Eu acho que todos, né? Talvez você não tenha falado em voz alta, mas lá dentro do seu coração, lá dentro de você, lá no silêncio da alma, talvez essa dúvida também já passou na sua vida, né? Talvez você ficou com você. Mas se tudo teve um começo, escute, se tudo teve um começo, então quem criou Deus? Se tudo tem um começo, quem foi que criou Deus, né? Será que você já fez esse questionamento? Pois bem, hoje eu quero aqui te mostrar que essa pergunta, que até eu também já tinha feito no passado, né, por mais natural que ela pareça, não cabe em Deus. Por que que não cabe? Porque Deus não veio, ela não veio, nosso Deus, ele não veio de um lugar nenhum. Ele não veio de lugar nenhum. Ele sempre existiu, o nosso Deus. Ele não veio. Ele sempre existiu. É diferente de quando vem. Quando você tem ou quando você é diferente de quando vem. Então, nosso Deus não veio de lugar nenhum. Ele sempre existiu. É difícil de entender? Eu vou explicar. Sim, eu sei que é difícil de você entender o que eu estou falando. Mas eu vou te explicar aqui, né? Difícil mesmo de entender. Impossível de crer. Até assim a gente vai dizer, né? É impossível de crer? Eu creio que não, né? Vamos crer aqui na nossa, que o Espírito Santo vai nos revelar aqui. Então é por isso que a fé, nossa fé, ela existe dentro de nós por causa disso, para preencher o espaço que a lógica humana ela não consegue alcançar. Por isso que tem a fé, né? A fé preenche esse espaço vazio. A fé é o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e nem que se espera. Então você não vê, você não espera de onde que é Deus, você está querendo entender, você está querendo saber. Isso é fé. É fé. Né? No Salmo 90 aqui, versículo 2, está falando assim. Vamos lá, para você entender. Antes que os montes nascessem, olhe bem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. É o que está escrito aqui na Bíblia. Vou ler mais outros aqui, tá? Você entendeu até aqui? Isso não. Não, né? O texto aqui não está dizendo que Deus foi criado antes de tudo. Não está dizendo isso. O texto não está falando que Deus foi criado antes de tudo. Ele está dizendo que Deus já era antes de tudo existir.
Antes de tudo existir, Deus já era, ele era Deus. Deus não está preso no tempo. Deus criou o tempo. Ele não está preso dentro desse tempo que nós temos, né? Ele criou esse tempo. Então, o nosso Deus, para você entender melhor, o nosso Deus ele não está limitado. Limitado pelo quê? Pelo relógio, pelo calendário, pelos dias e noites que nós temos aqui, de viventes nessa terra. Então, o nosso Deus ele não precisa de ontem para viver, e nem do amanhã para viver. Por quê? Porque o nosso Deus ele é o eu sou, né? Sempre presente, sempre eterno. Deixa eu dizer para você uma coisa, nós somos limitados. Nós nascemos e morremos, né? Temos essa limitação. Nós temos a hora, mas o nosso Deus ele não tem hora. O nosso Deus não tem tempo. O nosso Deus ele não tem idade, que nem você teve aqui na Terra. Uma conversa direta com você. Quando a mente tenta entender, né, o que é do Espírito, que é complicado. Carne é carne, Espírito é Espírito. Quando a nossa mente ela tenta entender o que é do Espírito, olha só, a gente pergunta essas coisas. De onde veio Deus? A gente está colocando Deus, escuta agora esse exemplo que eu vou dar para você. Olha, que você vai entender melhor. A gente, às vezes, fica colocando Deus dentro de uma caixinha, né? Uma caixinha de um raciocínio humano. Um raciocínio humano que não cabe nada dentro, né? Em vista do nosso Deus. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus ele não cabe nessa caixinha do seu cérebro, nem no meu. Nem de toda a humanidade junto, ele não cabe. Né? A gente pensa em começo, a gente pensa no meio, a gente pensa em fim. Sabe por quê? Porque nós somos criaturas presas no tempo. Somos criaturas presas no tempo. Mas Deus, ele é o quê? Deus é o Criador. Ele é o Criador. Ele não tem ponto de partida, ele não tem ponto de partida e início. Ele é o próprio, vamos dizer assim, o próprio ponto de partida, o início. Né? Ele não tem, ele é. E como tentar colocar, é como você, vou dar um exemplo, outro exemplo para você, é como você tentar pegar, colocar o oceano, né, aquele oceano enorme, dentro de um copo de água, dá? Desses copos, pegar um oceano inteiro e pôr dentro de um copo, dá para fazer isso? Não dá, né? E você não precisa entender tudo sobre Deus para confiar nele. Nós não precisamos entender tudo para confiar nele. Você só precisa o quê? Crer e ter fé. Deixa eu dar uma história, uma ilustração comparativa aqui de um menino e o mar, para você entender melhor sobre o tamanho do nosso Deus e também que ele não cabe na caixinha sua. Um dia um homem viu um garotinho na praia, né? Com um baldinho assim brincando, tentando encher o balde com a água do mar, esse menino. E ele ia lá, pegava um pouco de água e despejava na areia. E fazia isso por várias vezes, esse menino. O homem se aproximou desse menino, que estava com o baldinho pegando água do mar, jogando na areia, e perguntou para ele assim: ô menino, o que você está tentando fazer, meu filho? E o menino respondeu para o senhor: ah, eu estou tentando colocar o mar todinho dentro do meu baldinho. Parece bobo, não é? Né? Parece bobo. Mas é exatamente o que a gente faz quando a gente tenta entender Deus com a nossa lógica humana. A gente faz igual esse garotinho. Queremos colocar o infinito que é Deus dentro da nossa mente, que é finita, uma mente pequena, que não cabe no tudo que nosso Deus tem. Mas Deus ele é maior do que a gente consegue imaginar, o nosso Deus. Bem maior do que a gente consegue imaginar. E ainda assim, o nosso Deus, sendo tão grande, ele se revela a nós. Não dá para que a gente entenda tudo a respeito de Deus, mas para que a gente confie nele, um pouco que ele mostra para nós, né? Você pode estar nesse momento, através desse quadro Aprendendo com a Bíblia aqui, você pode estar nesse momento se perguntando assim: ok, pastor, eu entendi que Deus é eterno, mas o que isso muda na minha vida? Muda tudo. Muda tudo.
Por quê? Porque se Deus é eterno, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele prometeu, permanece. O que ele começou, o nosso Deus, ele termina. E se ele te chamou, escute, se ele te chamou, ele te sustenta. Se ele te escolheu, ele te capacita. O que Deus é, o Deus que te amou ontem, ele continua te amando hoje e também já preparou o teu amanhã para você. Você entendeu? Mas cuidado, a gente faz os questionamentos, as perguntas, e muitas pessoas, por não entender, acabam não acreditando e também perdendo a fé. Que é isso, tem que andar junto, o crer e a fé. E o inimigo, né, escute isso com muita atenção agora. O inimigo, vou falar o inimigo, mas você sabe quem é o bichinho. O inimigo, ele vai usar essas perguntas filosóficas, ele vai usar essas perguntas, esses questionamentos lógicos, para quê? Para abalar a tua fé, que é isso que eu acabei de falar. Você perde a fé, perde o crer. Ele vai te fazer pensar várias coisas. Será que Deus existe mesmo? Né? Será que ele me ouve? O inimigo vai fazer pensar esse tipo de pergunta. Você já pensou, eu também. Será que ele é eterno? Porque não resolve logo a minha situação, a situação desse mundo. Se ele é eterno, se ele é poderoso. Mas não se engane, não se engane. Essas dúvidas não vêm de Deus. Essas dúvidas, esses questionamentos, esses pensamentos não vêm de Deus. São sementes do inimigo para nos afastar da confiança desse Deus que criou os céus e a terra. E você precisa dizer sempre assim, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não confio, né? Porque a fé verdadeira não precisa enxergar, a fé verdadeira não precisa crer, ela tem que acreditar mesmo sem entender, sem ver, né? Como aquele dos 11 discípulos que morreu um, e ele quis tocar no machucado de Jesus, né? Eu acredito só se eu ver. Então, você, mesmo que você não entenda, né? Você tem que confiar. Porque a fé verdadeira não precisa enxergar para crer. Não precisa enxergar para você crer. Você precisa crer mesmo sem entender, né? Eu quero chamar você também, meu irmão, minha irmã. Talvez você, nesse caminho, você se perdeu um pouco. Talvez as dúvidas que estavam na sua mente esfriaram o teu coração. Talvez os atrasos te cansaram, mas hoje o Deus eterno está te chamando de volta, você que afastou, você que perdeu a fé. Não pare de dar respostas, mas para te levantar de novo, né? Volte para Deus, volte para o Senhor. Não para que Deus venha te explicar tudo para você, mas para Deus te sustentar, né, do que você não entende. Então renuncie hoje tudo que te afastou de Deus, volte a orar, volte a crer, volte a confiar. O Deus que sempre foi, ainda é. Ele não desistiu de você. Eu quero aqui deixar uma profecia para você. Eu quero aqui declarar agora, nesse momento, pela fé, que esse Deus que nunca teve começo, antes que houvesse dia eu sou, esse grande Deus, né, que não teve começo, ele vai começar algo novo na sua vida. Se você crê, deixa no comentário, eu creio, pastor. Né? Eu quero deixar aqui profético para você, que o Deus que nunca teve fim, ele vai colocar um fim nessa dor, nesse ciclo, nesse desânimo, que o eterno, Deus poderoso, ele vai entrar no teu tempo, no seu tempo, e virar o seu jogo. Você não serve a um Deus fraco. Você não serve a um Deus passageiro. Você serve a um Deus todo-poderoso, eterno, soberano. E se ele é por você, ninguém poderá ser contra você. Tá bom? Então essa aqui, eu creio que não pode ter sido totalmente a tua resposta de onde veio Deus, mas é o começo para você procurar mais nas Escrituras Sagradas, né? Que antes que houvesse noite, eu sou, né? Tudo que ele fez, tudo que ele criou, foi feito por ele, e para ele são todas as coisas. Então tem várias passagens que vai mostrar para você que o eterno, ele existe antes de todas as coisas, ele já era. Ele não foi criado por ninguém, não se fez,
ele já era. É difícil de entender, mas nós não precisamos entender. Nós precisamos só ter fé nesse Deus e crer que todas as coisas foram feitas por ele e para ele, tá bom? Louvado seja Deus. Quero fazer a oração aqui para você que está ouvindo a mensagem, para você que ouviu, também em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu me coloco agora diante, meu Deus, da tua presença, meu Deus, intercedendo, meu Deus, por cada vida, meu Deus, que está ouvindo esta mensagem, por cada coração, meu Deus, que parou tudo para refletir sobre ti, Senhor, esse Deus eterno que nunca teve começo e que reina soberano antes de tudo existir. Pai, nós reconhecemos que a nossa mente é limitada e muitas das vezes queremos, meu Pai, te entender com a lógica humana. Mas hoje, meu Deus, nós te adoramos pelo que tu és, Senhor. O Deus que sempre foi, o Deus que é, o Deus que há de vir. Meu Deus, alcança, Senhor, agora, meu Pai, Deus poderoso, esse meu irmão que está ouvindo essa mensagem, essa minha irmã, meu Deus, que está lutando com dúvidas no coração, com confusões mentais, com questionamentos espirituais. Meu Deus, mostra, meu Deus, a tua grandeza, meu Pai, a esse coração cansado. Derrama a tua paz, meu Deus, onde só há inquietação. Senhor, fortalece quem está fraco na fé. Restaura, meu Deus, quem se afastou, meu Deus. Anima quem já estava, meu Pai, perdendo a esperança. Nos ensina, Senhor, a confiar mesmo quando não entendemos a caminhar. Meu Deus, mesmo quando não vemos. A crer mesmo, meu Pai, quando não conseguimos explicar, Pai. Meu Deus, tu és o Deus que habita na eternidade, mas que se inclina para ouvir um simples clamor. E hoje, Pai, eu clamo, meu Deus, juntamente com esta pessoa. Visita cada casa, cada família, cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Cura, meu Deus, liberta, transforma, salva, renova, porque só o Senhor é Deus, Pai, e não há outro além de ti. Meu Deus, te adoramos pela tua eternidade, te glorificamos pela tua imensidão. Meu Pai, te louvamos porque mesmo sendo tão grande, o Senhor ainda, meu Pai, se importa conosco. Pai, nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Compartilhe, tá bom, esta mensagem. Não esqueça de compartilhar, se inscrever no nosso canal, tá bom? Se você ouviu toda a mensagem, você também recebeu essa chamada muito importante para você. Compartilhe, fique na paz do Senhor Jesus.